Eu quero ler esse texto com os irmãos e a gente pensar um pouco sobre avareza e ganância. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 12. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tá, todo mundo tem roupa aqui? Todo mundo já comeram hoje? Então fica contente, fica satisfeito. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Nós vamos falar sobre avareza e ganância. E quando nós pensamos sobre avareza e ganância, se formos pesquisar e dar lá um Google e colocar pessoas que desgraçaram suas vidas por causa da avareza e da ganância. Se você colocar isso, a primeira coisa que aparece são políticos. A primeira coisa. E alguns empresários. Eu resolvi não trazer o nome deles, para depois não ter que ficar, porque tem uns que gostam de um, do outro, então eu resolvi não trazer o nome deles. Mas a primeira coisa que aparece são esses. Vão lá aparecer e vão mostrar pessoas que já tiveram tudo ou por causa da ganância e da avareza, destruíram suas vidas, acabaram com suas vidas. Você tem pessoas que chegaram a matar irmãos por causa de herança, que mataram pais, que mataram filhos, que mataram maridos e esposa, porque desejava tanto ficar com um dinheiro que estava guardado em algum lugar. Então a avareza é perigosa, a ganância é perigosa e a gente precisa olhar para isso com muito cuidado e entender. A definição das duas coisas eu misturei. Ganância ou avareza? Desejo de ter mais, ávido por posses. Desejo de ter mais do que mero comida e abrigo. Eu preciso mais do que comida e abrigo. O suficiente para uma vida normal. Quando você acha que o que você tem para uma vida normal não é suficiente, você já está caminhando para essa realidade. É o desejo de ter mais dinheiro, bens e bens materiais do que necessário para satisfazer as necessidades normais da vida. É o desejo desenfreado de ter isso. Se você pegar e olhar no YouTube hoje, ou no Instagram, não sei que tipo de conteúdo que você consome, mas se você colocar lá como fazer dinheiro ou alguma coisa assim, ele vai te abrir um monte de oportunidades de fazer dinheiro e ficar milionário. É sério, a maioria diz assim, que se você fizer isso, você vai ficar milionário em 30 dias. Eu já tentei algumas, não funcionou. Se você fizer isso, você vai ficar milionário em tanto tempo. Aprenda em 10 minutos o que nunca ensinaram para ninguém em 30 anos. Aí tu olha lá o vídeo, é um cara de 15 anos ensinando como vender. Como vender. Ou então ele vai te ensinar a vender o produto dele para ver se tu ganha algum dinheiro. Eu acredito que tem formas hoje, e de verdade, formas online, de ganhar muito dinheiro. Mas a maioria que estão ali ensinando sempre estão levando para o lado em que você precisa de muita coisa. Não tem nada que vá lá te colocar para você ganhar R$ 1.500. Sempre é de 3 a 7 mil, de 7 a 20 mil, de 100 mil a 1 milhão. Aí eu gosto de ler os comentários, eu vou lendo os comentários, né?
Eu tentei isso, não deu certo. Eu fiz isso, não deu certo. Um monte de gente tentando resolver como fazer aquilo e como gerar dinheiro. E alguns ainda colocam, olha, eu já estou há mais de 3 anos, 5 anos, tentando todas as ferramentas da internet e até agora continuo sem nada. Aí eu fico olhando esses comentários e penso assim, o cara não tentou capinar o quintal de ninguém. Não tentou. Porque o problema não é o dinheiro para viver, mas é ter muito. Só que quem está desejando 1 milhão, não tem sabedoria para administrar nem 100 reais. Já viu quando os jogadores de futebol saem de ganhar 5 mil em um clube pequeno e de repente é contratado e passa a ganhar 1 milhão? O que eles fazem? A gente conhece a história de um monte que acabaram com milhões rapidamente. Porque o desejo desenfreado por mais bens, mais dinheiro, mais coisas, traz consigo um monte de problemas. Traz muitos problemas. Problemas que a avareza e a ganância podem trazer para nossas vidas. Falta de empatia. A avareza pode levar as pessoas a se concentrar excessivamente em si mesmas e em sua própria riqueza, tornando-as incapazes de sentir compaixão e empatia pelos outros. Você conhece as pessoas que vão levar comida na rua, para quem mora na rua? São milionárias? Não daria para bancar um restaurante top de linha aí nos grandes centros? Com o que eles têm? Quando você vê pessoas entregando roupas ou nesses lugares, quem são elas? São pessoas que muitas vezes têm uma jaqueta e entrega a única que tem. São pessoas que têm 5 quilos de arroz em casa e divide e entrega para o vizinho. O compartilhamento de coisas, a empatia é encontrada muito mais em ambientes de escassez do que em ambientes de abundância. A obra missionária, a igreja, os movimentos que existem do reino de Deus são mantidos até hoje com a maioria de suas ofertas de viúvas, de assalariados e de pessoas que são generosos. Então eu posso ter muitas coisas e ter falta de empatia e não compartilhar com ninguém. Desigualdade social. A busca constante por mais riqueza pode aumentar a desigualdade social, já que os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. Até onde tu acha que pode chegar a questão da desigualdade social? Tira sua mente da questão política e olhe o seu bairro. Pense em Campo Grande, pensa em nós. Existe desigualdade social por causa de avareza e ganância em Campo Grande? A gente sempre está esperando quem resolver isso. Mas essa busca constante por mais riqueza pode aumentar a desigualdade social. Pode aumentar em muitos. A gente acompanha até hoje, né, um trabalho no Paquistão e nós tivemos várias oportunidades de sentar, de estar com esses missionários. E eles compram crianças que ficaram como escravas de donos de fazendas, de fábricas de tijolos, porque os pais começaram a trabalhar lá, não tinha condição, aí comia. Aí um exemplo, um bicho morria lá, já ficava com uma dívida na fazenda. Aí eles ficavam com os filhos. Os pais já viravam escravos e os filhos acabavam ficando ali. E o que eles fazem? Eles vão até esses lugares e pagam a dívida e trazem a criança com abril. Eles trabalham fazendo isso. É difícil pensar de alguém capaz de fazer isso. Não é difícil? Mas por causa da ganância, da avareza e da maldade, as pessoas podem aumentar a desigualdade social simplesmente pela busca constante de riqueza. O desejo de ter mais. Estragos nas relações. A avareza pode destruir relações interpessoais, já que as pessoas podem se tornar egoístas e insensíveis com os outros e sua busca por mais riqueza.
Isso acontece às vezes dentro de casa. Alguém ou um dos cônjuges querendo ficar rico ou o que for e não atender às necessidades básicas da casa. Não atender às necessidades dos filhos. Fechar os olhos para questões familiares. E aí vamos tendo um problema. Se faz uma festa, todo mundo junta o dinheiro e vai lá. Se for para comprar uma Heineken, todo mundo vai lá e coloca e cada um traz a sua. E às vezes, até nas festas que cada um leva o seu, quem levou outro tipo de cerveja não bebe do outro que levou a melhorzinha, não. Quem levou a picanha fica dando uma olhada para o cara que quer fazer o churrasco com a 100. Não, não dá não, meu. Vai destruindo as relações por causa da avareza, por causa da ganância. Destruição do meio ambiente não podia faltar. A busca por riqueza pode levar as empresas e indivíduos a tomar decisões prejudiciais ao meio ambiente, prejudicando o planeta e as suas futuras gerações. Essa eu coloquei para o Mateus da Glória Alta. Você anda na Amazônia da vida, você, quem já teve a oportunidade de andar naqueles rios lá, eu tive essa oportunidade, e você vai vendo mato, 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 mato e rio, mato e água, mato e água. De repente você vê um clarão assim, e aquele barco enorme que leva gente, bicho, tudo, para, e vem umas canoas top, pega os gringos e some lá para dentro do mato. Eu sou curioso, eu saio perguntando, onde que vai esse pessoal, cara? Não, são hotéis que tem aí dentro. Mas pobre não dá para entrar aí, não. Aí tu fica, como que alguém colocou um hotel no meio do rio Amazônia? Só que vai parando várias vezes, né? São 20 horas de barco, então várias vezes parando. E os gringos descendo. E aí você vai vendo que as pessoas não estão nem aí. Vão destruindo coisas, vão arrebentando com tudo, sem se preocupar com nada. Constrói prédio, constrói casa, constrói fazenda, sem se preocupar, e tudo pela questão de ter mais, de adquirir mais. E também uma outra coisa que pode causar é a instabilidade financeira. A avareza excessiva pode levar as pessoas a tomar decisões financeiras imprudentes, aumentando o risco de insuficiência financeira e fracasso econômico. Todos nós, eu acho que já experimentamos isso. Já quase nos arrebentamos. E é preocupante. Mas além disso tudo, irmãos, que são coisas externas, que podem gerar problemas, nós temos um que é mais sério. É que a avareza é obra da carne. É idolatria. Se fosse só problemas interpessoais e tudo que desse para a gente resolver, beleza. Mas a questão que a avareza e a ganância é um problema também com Deus. É um problema da carne e é um pecado. E por ser um pecado, a gente precisa dar atenção. Mas eu não vou aqui ficar dando exemplos e exemplos de coisas que podem fazer na sociedade, sem mostrar para todos nós aqui o problema que ela pode causar dentro dos nossos corações, em nossas vidas, e o problema que pode gerar entre nós e Deus, se a gente não resolver isso. E Cristo, ele pode nos ajudar a resolver essa questão. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer, o que há de terreno em vós, prostituição, impureza, paixões desordenadas, desejos maus e avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. E a gente pode olhar para a idolatria e ficar pensando que idolatria é só quando você se prostra diante de uma imagem, ou quando você constrói alguma coisa e adora aquele objeto. Mas idolatria é quando qualquer coisa, desde o papagaio, do tizil, do cachorro, do marido, de um carro, de qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus, além de Deus, e requer de nós a atenção redobrada e tudo que podemos entregar e dar, e ainda leva a nossa energia, isso é um ídolo e precisa ser destruído. E a avareza é idolatria
e ela se torna um ídolo dentro dos corações. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. Pois nunca usamos palavras lisonjeiras, como vocês sabem, nem escondemos a avareza. Deus é testemunha. Porque vocês se lembram, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, como trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. 1 Coríntios 5, versículo 11. Não comungue com os avarentos. Já pensou nisso? Não comungue com os avarentos. Outro pedido que eu faço: tire a sua mente da questão de avareza com relação a dinheiro, porque não é só dinheiro. Não comungue com avarentos. Escrevi-vos que não vos associeis com quem, dizendo ser irmão, for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou ladrão. Com tal e tal nem comem. Olha que coisa séria. Com uma pessoa que é gananciosa e avarenta, que vive em função do desejar, do querer, do obter, e gasta a sua vida nisso, e tudo vem depois para ele, tudo, inclusive Deus, está dizendo para a gente nem comer com pessoas assim. É sério ou não é? Então quer dizer que se eu tenho alguém que é ganancioso e avarento, eu não devo comer com ele? Não, porque provavelmente ele vai levar até o que você tem. É um pulo da avareza para o estelionatário. É um pulo. 1 Timóteo capítulo 3, 2 e 3. O bispo deve ser irrepreensível, não avarento de ganho desonesto, não avarento. Um líder, um pastor, um presbítero não pode ser avarento. Ele não pode ser esse tipo de pessoa, porque se ele é um avarento ou um ganancioso, ele vai fazer da igreja o emprego dele. Ele vai fazer do ministério um meio para se enriquecer. Ele vai fazer do ministério um lugar onde ele vai fazer a vida dele. E ele vai juntar, vai conquistar, e aí vai fazer propósito. Quando baixar a arrecadação, vai ter pacto, vai ter um monte de coisa com o objetivo das pessoas sempre entregar alguma coisa. E por incrível que pareça, líderes assim atraem um monte de gente avarenta e gananciosa. E por causa da avareza e ganância dos outros, ele que é também, se aproveita disso e ele ganha mais, enriquece mais e tem mais. A gente faz essas avaliações para escolher um lugar para congregar? A gente leva isso em conta para encontrar alguém para servir no ministério? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. Por avareza farão de vós negócios. Falsos irmãos abusam dessa bênção. Se aproveitam de irmãos humildes e generosos, até impor dízimo, até impor propósitos, até impor dinheiro. E as pessoas vão dando, vão entregando, porque elas querem também o que está sendo oferecido ou prometido. Irmãos, a gente vê um número tão grande de pessoas sendo enganadas dentro de igrejas ditas evangélicas, porque os avarentos e os gananciosos estão lá porque eles querem mais também. Essas pessoas não têm compromisso com a comunidade, com a igreja. Não têm um compromisso com Deus, até porque às vezes estão buscando um Deus que possa dar mais, entregar mais. Então qualquer coisa que coloque para que essa pessoa possa obter o favor divino sobre sua vida,
financeira, suas propriedades, ou o que for, ela está disposta a fazer. Agora, se você virar para essa pessoa e falar assim, vamos doar parte do que você tem? Não existe conversa de generosidade com avarentos. Porque ele não é capaz de ser generoso nem com os da sua casa. Não é capaz de ser generoso. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21, versículo 21 até o 23. Porque dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, fofoca, arrogância, tolice. Todos esses males saem de dentro e contaminam o homem. Não vou falar do restante, que daria um sermão só para falar de cada um. Mas a avareza é um problema. A ganância é um problema. E Jesus está dizendo, está aí dentro. Esse bicho está aí dentro. E a gente precisa arrancar ele. A gente precisa tirar ele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Mas essas coisas nos serviram de exemplo, para que não cobiçássemos as coisas más como eles cobiçaram. Quem cobiçou coisas más? Que exemplos nós temos de gente que foi apresentada alguma coisa, desejaram, tiveram o desejo de ter, de obter aquilo que está sendo oferecido e se deram mal. A gente pode dar uma olhada para o que aconteceu com Eva, olhando por esse prisma de Gênesis capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Todas as árvores do jardim eram boas para se comer. E agradável aos olhos. Todas as árvores do jardim eram agradáveis aos olhos. E árvore desejável para dar sabedoria. E tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido que comeu como ela. Sempre nosso coração estará na mesma situação que o coração de Eva. Alguém vai nos apresentar alguma oportunidade muito boa. Vai apresentar para nós um grande plano. Se colocasse assim, 5 coisas que eu vou apresentar para vocês que podem fazer de vocês pessoas milionárias. E aí apresenta um plano bem elaborado, bem feito, tudo direitinho. Mostra os resultados. E aí tu fala, rapaz, quanto que é isso? Não é nada. Para quem vai ganhar 1 milhão, só R$1.000. Mas parcela em 10 vezes. Mas presta atenção, isso pode mudar a sua vida. Você não sabe o que está te esperando depois dessa decisão. Sua vida será mudada e transformada. Pense bem. Você tem um plano de saúde. Não é Westdor. De você ter um motorista particular. De todo começo de ano você passar férias onde você quiser. De você não precisar cozinhar em casa, porque você vai comprar diretamente de algum restaurante que vai te entregar todos os dias, meio-dia e à noite, seu almoço e sua janta. Você vai ter o carro dos seus sonhos. Você vai morar numa linda colina, com sua 4x4, com ar-condicionado na casa inteira, e aí você vai poder descer dessa casa e ir para o shopping que você quiser. Ou melhor, o seu helicóptero pode te levar para onde você quiser. Quanto custa o teu sonho? R$1.000 não é nada para tudo isso. Então, você deseja? Você quer? Na verdade, você merece mais. As pessoas compram. Porque é desejável. Isso é agradável. E a gente quer, a gente deseja e a gente vai por mais. E depois que a gente entra na onda e vai comprando, gastando e comprando os cursos, fazendo tudo, e tu não vê, só vê prejuízo. E aí você vê que você foi enganado pelo seu coração, pelo diabo, pelo mundo, e vai entender que não é assim que as coisas acontecem. E aí a avareza e a ganância podem nos levar para o mesmo caminho de Eva, e pecarmos contra Deus porque é um problema com Ele,
e podemos gerar problema para todo o nosso entorno, para um monte de gente, como aconteceu com Eva. O que você tanto deseja hoje? O que você está disposto a gastar dinheiro para obter mais? O que você tanto quer hoje? Gera problema para o seu coração? Gera problema para você com Deus? Acã, Josué capítulo 7, versículo 21. Pois vi entre os despojos um manto babilônico muito bom, e 200 ciclos de prata, e um ligote de ouro do peso de 50 ciclos, que cobicei e tomei. E eis que está escondido debaixo da terra, no meio da minha tenda, e o dinheiro debaixo dele. Eu desejei, eu quis mais, e está lá escondido. O coração de quem é ganancioso e do avarento, ele não quer mais para compartilhar, ele não quer mais para poder talvez gastar, ele quer mais para ter o prazer de ver o dinheiro lá, para ver o patrimônio, o bem lá naquele lugar. Ninguém mexe, ele não vai gastar, ele não vai fazer nada, mas ele quer aquele sentimento de que eu tenho segurança. Meus irmãos, existe segurança verdadeira nesse mundo para nós? Existe segurança financeira verdadeira para nós? Existe segurança de saúde verdadeira para nós? Que segurança é essa que tanto queremos e desejamos e às vezes somos enganados? A gente quer ter lá guardado. Nós pagamos plano de saúde durante muito tempo, hoje a gente não paga mais. E eu viajei com um médico, e conversando com ele, e eu fiquei calado a viagem inteira por causa da conversa. E eu conversando com ele, batendo um papo, e eu falei assim, os planos de saúde tá caro, né? Eu não tenho, não. Eu olhei para ele. Como assim que o senhor não tem plano de saúde? Não tem, não. Eu não vou ao médico tantas vezes. Eu tenho guardado, é claro que... Só que ele guardava a grana para a saúde, né? A gente pegar e... Não, então eu não quero, mas a gente vai gastar o dinheiro. Não adiantou nada. Mas ele guardava o dinheiro que supostamente ia atender às necessidades de saúde dele. E aí ele colocando, eu no meio da viagem, né? Era uma viagem longa de Petrópolis a São Paulo. E aí eu olhei, hoje em dia, não sei o que aconteceu, eu falei, a gente tem que pagar seguro de carro, né? Eu também não tenho, não. O cara tem dinheiro, é médico, a gente conhece a família. E eu fui olhando para ele com aquela cara assim de, dá para entender esse cara, não. Aí ele começou a compartilhar a filosofia de vida dele, de que ele investia em experiências e tal. E ele falava que, como ele gastava dinheiro com a saúde dele, comendo bem, se alimentando de forma adequada, fazendo exercício, então a possibilidade de ele ter um problema muito grave era pequena. Então ele podia fazer isso tudo. Mas aí, naquela hora, é esse sentimento que às vezes a gente tem com o seguro. Irmão, tem que pagar. Paga o teu. Não estou falando que não é para pagar, não. Se tu tem condições, paga. Mas o seguro, e é aquela coisa assim, eu não posso ficar sem. Está aqui, está escondido, está lá no chão, está enterrado. Já viu aquele dinheiro na poupança? Morre um parente seu, está faltando R$100 para enterrar no enterro. Não, essa é a minha poupança, é a minha reserva. Não mexo. Enterra em qualquer lugar, mas eu não posso mexer aqui. É esse o problema quando nós cobiçamos e desejamos tanto. Quando é avareza, é só para ficar guardado, para nos dar a falsa segurança de que está lá para quando eu precisar. Como pastor, já orientei muita gente que depois de morrer o parente, falei assim, agora você gasta tudo. Divide em partes iguais por filho, porque se tiver patrimônio depois da briga. Eu chego para quem já está de idade e às vezes os filhos não gostam, mas depois eu vou ter que ir lá resolver o problema. Fala, tem testamento? Não tem não, pastor. Aí os filhos sabem o que fazem às vezes? 50 filhos. Não, pastor, a gente não tem problema. Depois a gente resolve. Não resolve, não. Pode ser todo mundo crente. Faz o testamento, deixa tudo certinho para quem porque depois dá zebra. Então, aí quando o pessoal vê, vai, está guardando meu pai, pastor? Eu falei, eu vou ter que fazer o enterro mesmo, se eu não morrer antes. Então, depois sou eu que vou ter que resolver o problema também da briga da família. Então, faz logo o testamento.
Mas as pessoas gostam da segurança de ver as coisas lá. Acã cobiçou, pegou, guardou e enterrou. Ele não ia dividir com ninguém. Era dele, ele queria para ele. Davi, e aconteceu um dia, ao cair da noite, que Davi se levantou de sua cama, estava andando no terraço da casa real, e ele viu no terraço uma mulher que estava se banhando, que era muito bonita. Davi mandou perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: esta é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela veio a ele. E ele dormiu com ela. Então ela se purificou de sua impureza e voltou para a sua casa. Ele olhou, ele quis, ele não precisava, mas aquilo ali seria um plus para a vida dele. E ele foi lá e: o que custa? Eu posso ter as que eu quiser, mas eu quero essa. Eu quero mais uma. Eu devia ter meus 15 anos, 14 anos. Eu tinha alguns amigos que estavam fazendo dinheiro com a maquininha caça-níquel. E aí eles iam lá e jogavam. E eu olhava e falava: rapaz, nunca joguei na minha vida. Eu acho que eu vou lá ganhar grana, né? Sexta-feira, final de semana, todo mundo ia para os bailes. Eu duro. Fui lá e joguei. Começou a fazer aquele barulhinho. Comecei a ganhar. Até que eu saí de lá sem o que eu levei. Porque vai gerando aquele desejo de dizer assim: eu quero mais. Tu não tinha nada. O que tu tinha já estava lá. Você investe. Vai ganhando. Aí você quer mais, e quer mais, e quer mais, até perder tudo por causa da ganância e da avareza. O desejo de acumular e de ter. E depois nunca mais joguei. Graças a Deus, depois daquela lição, eu falei: eu vou aguardar o meu e vou, a partir de agora, tentar juntar ele e investir de forma diferente. Mas Davi, ele quis mais. O exemplo de Davi e Acã, eu estou trazendo aqui para vocês, para que olhem a situação de como começa a avareza, como que começa a ganância. Vem pelos olhos, vem pelo coração, até a gente conseguir fazer o que queremos. E a gente não está colocando à mesa o prejuízo que isso pode trazer, os problemas que isso pode trazer, e são seríssimos. Os fariseus, Lucas 16, versículo 14. E também os fariseus, sendo avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Eu fico imaginando, irmãos, os fariseus, os saduceus, olhando Jesus, simples, e eles todos vestidos como homens de Deus, mas eram avarentos. Esses eram os profissionais da fé. Esses eram aqueles que usavam a religião para obter retorno financeiro, poder sobre os outros. E eles eram avarentos, e Jesus fala deles, também os fariseus sendo avarentos. Jesus trata com eles. Esses religiosos administravam o templo e vendiam e fizeram de comércio a casa de Deus. Jesus vai até lá e fala: olha o que vocês fizeram com um lugar que era a casa de oração. O religioso, o avarento, sempre está justificando o seu desejo de obter mais pela própria religião e dizendo que Deus quer isso para a gente. Você não vai ver em momento nenhum a Bíblia está falando sobre que a riqueza ou o dinheiro é um problema. É o amor, é como se administra, é como você vive com essas coisas sobre você. E um outro exemplo que eu quero deixar aqui é o rico tolo, de Lucas capítulo 12, versículo 12 ao 21. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Jesus seria o coach da depressão, irmão. Os caras: porque você tem bem, você tem isso, você é aquilo que tu veste. E aí Jesus chega lá, imagina,
Um seminário do Pablo Marçal, algum desses caras aí. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ah, Jesus, tu é doido. Isso daí, tu não é Jesus, não. Jesus, tu não é Jesus, não. Aí ele contou algo. Contou-lhes também uma parábola, dizendo: a herança de um homem rico havia produzido muito. E ele pensou consigo mesmo, dizendo: o que devo fazer, porque não tenho onde guardar meus frutos? E ele disse: isto farei. Derrubarei meus celeiros e construirei outros maiores, e ali guardarei todas as minhas frutas e meus bens. E direi à minha alma: alma, muitos bens tens guardado para muitos anos. Descanse, coma, beba, regozije-se. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite eles vêm pedir a tua alma, e o que você forneceu, de quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. Este rico, ele é um exemplo perfeito de ganância. Observe que ele usa muitos pronomes pessoais aqui. Farei, meu, vou derrubar, vou construir, vou dizer à minha alma, é meu. E ninguém tasca, ninguém vai meter a mão. É meu. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz, isso daqui é meu. Não divido com ninguém, não é de ninguém. Agora, quando eu estava na prova, ninguém veio me ajudar. Agora que eu estou na bênção, só comendo frutinha com sabor de mel, você vai vir querer chutar agora. É meu e acabou. Ninguém coloca a mão. Na verdade, havia muitos lugares para guardar os seus bens. Sabe por quê? Porque existem muitos necessitados. Ele não precisava fazer um celeiro, porque tinha muitos necessitados. Era o melhor lugar e ainda é o melhor lugar para guardar os nossos bens. Irmãos, nós, como família, nós temos colhido muitas coisas durante esses anos que a gente tem vivido com Deus. Mas muitas coisas. Em todos os aspectos. A gente orava e fazia uma oração. O que eu vou falar aqui não é para você pegar isso como oração modelo, não, tá? Oração modelo é de Jesus. Mas às vezes a gente virava e falava assim: Senhor, a gente tem semeado. A gente precisava agora só de uma colheita. A gente tem semeado nos lugares certos, Senhor. Pessoas, vidas. E quantas vezes a provisão chegou até a nossa casa? Quantas vezes eu experimentar da provisão porque eu consegui guardar meu patrimônio no lugar certo? Quantas vezes nós, e eu como o esposo, as pessoas vinham questionar e falavam assim: tem que pensar na tua família, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que juntar, tem que ter um pé de meia, vai que tu morre aí, Michele fica sem nada. Sabe que Michele sempre me disse desde que nós casamos? Deus é o meu provedor, amor. No dia que tu falhar, fica tranquilo que Ele vai prover. Porque ela depende de Deus também. Eu sei que eu tenho a minha responsabilidade de cuidado, de zelo, se possível deixar. Mas, meus irmãos, eu quero que meus filhos vivam e colham do mesmo lugar que eu tenho colhido até hoje. E eu não quero que eles juntem para eles. Eu quero que eles juntem para os outros. Porque quem junta e guarda e compartilha com os outros, dilui sua vida e o que tem com os necessitados, ele nunca ficará desamparado do Deus de toda a provisão. E eu não estou dizendo que tu tem que sair por aí. Até para dar esmola, para ofertar, tem que ser com sabedoria. Porque não se coloca semente na vida de quem não gosta de trabalhar, de viver, de existir, que não quer nada com a vida. Você vai tomar prejuízo. Mas havia muitos lugares para ele guardar porque tinha os necessitados. Ele disse à alma dele que ele podia ficar em paz. Mas Deus lhe disse: esta noite eles vêm pedir a sua alma. O final pertence a Deus, irmãos. Você pode juntar todas as coisas,
o fim de todos os milionários desse mundo vai ser o mesmo do nosso. O mesmo do nosso. Eu escutava um testemunho da mãe de um pastor muito conhecido no Brasil. E ela era rica, família toda rica nos Estados Unidos, e ela resolveu vir para o Brasil como missionária. E ela fez investimentos lá e deixou o dinheiro e vivia com parte disso. Só que eles nunca juntaram nada para eles aqui. Sempre quando recebia os dividendos, compartilhavam e plantaram igrejas, evangelizaram o índio e tudo quanto é gente, com toda a riqueza que Deus tinha dado para eles. Eles iam no celeiro, pegava e usava para o reino de Deus. E um dos tios, que era o mais rico, e a mãe era cotada para ser a mais rica da família, por causa da sua administração, ele veio uma vez no Brasil, e na sala da casa, ele disse para a família, depois que comeram, que ele daria tudo o que ele tinha para viver a vida que a irmã dele viveu. Eu não quero terminar a minha vida com esses sentimentos. Eu posso olhar no final da vida e talvez ver que eu não juntei nada. Mas o sentimento que eu quero ter é que, para onde eu estou indo, que não vou ter falta de nada, tenho convicção e certeza que, como peregrino aqui, eu pude ser instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros. Isso é uma forma de você se livrar da avareza. Ele disse, meus celeiros, frutas, bens. Mas quando ele entregou sua alma, e sua alma foi pedida, de quem? Quem se tornou o dono dos bens? O próprio Deus, irmãos. Os outros. Eu vou morrer um dia, você também. Fica feliz não, porque o pastor vai morrer. Todos nós aqui, ou vamos morrer, ou vamos para a glória. Mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E tudo que você fez para construir, lutou, vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar com os filhos, vai ficar com os parentes. Mas o melhor de tudo, quem é o dono da tua vida e vai ficar com você é Deus. Então se preocupe para não ir com o coração avarento, porque Deus olha como um pecado de idolatria. Judas, Ananias e Safira são exemplos também de pessoas que viveram nessa condição. E a gente precisa olhar para dentro de nós e entender isso, que a avareza e a ganância são problemas reais do nosso coração, do nosso dia a dia. Como podemos nos livrar da avareza? Como podemos ter um coração blindado desse pecado? Como podemos fugir, já que somos assediados diariamente, para sermos avarentos, gananciosos, ou buscar a Deus com esse desejo para que Ele possa nos enriquecer, nos abençoar, nos abençoe, nos abençoe. O salmista e vários salmos diz que quando eles pedem, Senhor, me abençoe, para que outros vejam o teu nome, para que outros conheçam o Senhor, para que outros sejam abençoados. Os discípulos deram tudo o que tinha. Jesus entregou tudo o que tinha. E o que nós devemos fazer? É devolver para Ele antes que Ele pegue. E falar, Senhor, Tu és dono de tudo. E eu preciso que o Senhor seja o verdadeiro Senhor da minha vida. A forma de curar o nosso coração, a forma de curar nossas vidas, é relembrar das verdades do Evangelho, que podem nos libertar. A forma de lidarmos com a avareza e a ganância é relembrar do Evangelho, que Ele é o único que pode nos libertar. E eu quero já ir para o final e compartilhar isso com vocês, que encheu o meu coração de paz, de alegria e de esperança, de que eu não vou ser escravo da avareza e da ganância se eu relembrar o Evangelho na minha vida. Podemos descansar, irmãos, porque o nosso Deus é bom e conhece nossa situação financeira. Podemos descansar porque o nosso Deus é bom e Ele conhece as nossas situações financeiras.
pois os gentios buscam todas essas coisas. Eles são gananciosos. Eles querem os bens. Eles desejam. Estão dispostos a fazer qualquer coisa, porque os gentios buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus fala para a gente: eu sei das suas necessidades. É relembrar que Deus é bom e Ele sabe das nossas necessidades. Que podemos estar satisfeitos com o que temos agora. Porque é suficiente saber que Deus está conosco. De que Ele está conosco. Sejam seus costumes sem ganância. Contente com o que você tem agora. Pois Ele disse: não te abandonarei, nem te deixarei, para que possamos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Deus está conosco. Ele conhece, Ele sabe, e eu estou satisfeito num Deus que está comigo. Que está com a gente, irmãos. Ele sabe da nossa situação. Ele conhece todas as nossas necessidades. E Ele nos ajuda e Ele está conosco. Posso acumular tesouros no céu. O meu coração precisa estar cheio disso, de que eu posso acumular tesouros no céu. Posso ter certeza de que meu coração está com Deus nos céus. Não ajunteis tesouros na terra. Imagina todas as vezes que somos assediados por esses convites de ter, de possuir, de ficar rico, de ficar milionário, e a gente relembrar: não devo ajuntar tesouros na terra. Está escutando o coração? Porque aqui a traça e a ferrugem corrói. Aqui os ladrões arrombam e roubam. Mas devemos acumular para nós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Meu tesouro está no céu, e lá deve estar também os nossos corações. Lá é um lugar seguro. Eu posso ter confiança diante de um futuro desconhecido. Essas verdades precisam estar dentro de nós. Eu posso ter confiança diante de um futuro desconhecido. A escassez ou o futuro desconhecido não precisam nos assustar. Não digo isso porque tenho carência, porque aprendi a estar contente. Seja qual for a situação, sei viver humildemente, sei ter fartura. Em tudo e para tudo me é ensinado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não preciso me preocupar com o futuro e ficar com medo, porque seja qual for a situação, escassez ou abundância, eu posso viver com aquele que me fortalece, porque Ele nos sustenta em todas as situações. A gente tem medo. A gente se preocupa. Mas Ele nos sustenta em todas as situações. A avareza e a ganância não vai dominar os nossos corações. Eu posso entregar os meus cuidados a Deus. Essas verdades do Evangelho devem estar em nossos corações. Em oração, com ações de graça. Chegar diante dEle e entregar nossas vidas. Porque Ele diz em Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande temeroso por coisa alguma. Até porque tu não vai ter como solucionar o problema que tu não solucionou até agora, e talvez ele vai chegar amanhã. Então não ande ansioso, mas em tudo
sejam os vossos pedidos perante Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu posso entregar os meus cuidados a Deus e confiar de que Ele sabe que eu fico ansioso. Mas quando eu vou até Ele com meu coração em oração, em súplica, eu sei que a paz que excede a todo entendimento vai encher o meu coração de confiança de que eu sirvo aquele que cuida de mim. Posso me esforçar para crescer espiritualmente. Devo fugir do amor ao dinheiro e das posses. Nós não estamos pregando, eu não estou falando aqui sobre pobreza, irmãos. Porque eu conheço gente que tem pouco dinheiro, mas vive melhor do que gente que tem muitos. Eu conheço pessoas que vivem com um salário mínimo e que sustentou na época, eram 4 ou 5 filhos dentro de casa, e que ainda chegava no mutirão da igreja com os bifes de contrafilé. Sabe o que é te constranger aquilo e falar, mulher já tem pouco e a gente ainda vai comer? E ela chegava e falava, não, irmã, não, pelo amor de Deus. Vai comer sim, porque eu fritei com todo amor, com todo carinho, é minha oferta. Se vocês não comerem, eu vou ficar bravo. E ainda vou falar com Deus que vocês estão rejeitando a provisão dele. Era nesse nível mesmo. A gente comia, né? Nunca vi essa irmã pedindo nada na igreja. Mas eu sempre vi ela dando testemunho que os corvos do Senhor e as viúvas sempre estavam providenciando alguma coisa. E os filhos são todos bem criados, formados. E aí tu fica pensando, eu conheço gente que tem muito dinheiro e só tem dor de cabeça, não dorme em paz, atribulado. Então pobreza, irmãos, não é uma questão de quantidade de dinheiro que tem na conta. Porque tem gente que tem pouco e sabe viver muito bem com isso. Mas eu posso me esforçar para crescer espiritualmente e devo fugir do amor, ao dinheiro ou às posses. Porque os que querem ficar ricos caem em tentação e em laços, e em muitas avarezas insensatas e nocivas, que mergulham o homem na ruína e perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que alguns cobiçaram. Perderam a fé e foram transpassados por muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Uma das formas de tratar, para você relembrar sempre do Evangelho e ficar longe da avareza e da ganância, é quando, de verdade, o dinheiro não é senhor sobre a sua vida. Os bens não é um senhor sobre a sua vida. Você não corre atrás dele, não vive em função dele. Deus vai te dar graça para você fazer dele um grande servo. E ele pode se multiplicar em suas mãos. E você pode ser usado para abençoar muitas e muitas pessoas. Deus abençoou Abraão e deu riquezas a ele. Deu grana para ele, para que o nome dele fosse conhecido entre todos os povos do mundo. Que as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas sirvam para a glória do nome dele, para que outros sejam abençoados. E essa é uma forma de ficar longe da avareza e da ganância. É quando nós entendemos que toda a bênção de Deus sobre nós é usada para abençoar outras pessoas também. Curve sua cabeça nesse momento diante de tudo que você ouviu. Se não removermos todas essas formas de ganância de nossos corações e de avareza, esse ídolo vai destruir a gente. Aquilo que foi semeado entre espinhos, ou que ouve a palavra, mas os cuidados deste século, a sedução das riquezas, sufocaram a palavra e ficaram infrutíferas. Existe um engano muito forte nas riquezas, que seduz o nosso coração. E esse amor ao dinheiro, alguns cobiçaram e se desviaram da fé. Morreram espiritualmente. Mas eu quero que você saia daqui com isso no coração.
Cristo é o lugar mais seguro que o nosso coração pode estar. Ele é o verdadeiro Deus. A avareza e a ganância são ídolos mentirosos. Pense sobre isso e ore por você mesmo. Fale com Deus. Ore pelo seu coração, ore por sua vida.